Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre os cuidados com o nariz, ouvido e garganta no verão. Mas antes eu tenho um recado para você. Para participar do Saúde é Vida e sugerir um tema para o programa é bem fácil. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. As altas temperaturas do verão e as mudanças ambientais podem afetar a saúde do nariz, do ouvido e da garganta. Essas partes do corpo são vulneráveis e exigem cuidados especiais para evitar desconfortos. Para falar sobre esse assunto, o convidado do programa de hoje é o médico otorrinolaringologista Arthur Castilho, também membro da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Doutor Arthur, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar aqui, né, doutor, vamos falar um pouquinho, então, qual que é a principal função do nariz para o nosso corpo? Bom, são duas funções básicas. A primeira é olfação, né? Sentir os cheiros. A segunda, ventilação, que é a entrada de ar, umidificar o ar. E tem uma terceira, que também é importante, que é a parte estética, né? Então, são duas funções mais fisiológicas e uma estética. Doutor, agora no verão, altas temperaturas, esses dias estão bem quentes. Por que beber bastante água é importante para o funcionamento do nariz? O nariz, tanto o nariz quanto a boca, que é o que a gente considera o trato respiratório alto, orofaringe, rinofaringe, nessa região toda, ela é recoberta por mucosa. E a mucosa ela tem que estar sempre hidratada, né? Ela produz muco e ela precisa de você ingir a água para que ela funcione bem e esteja sempre bem hidratada essa região. Por isso a importância de se hidratar, beber bastante água nessa época do ano, principalmente porque além do calor, a gente acaba entrando e saindo de ambientes muitas vezes com ar-condicionado que seca mais o ar ainda. Então é importante manter esse comportamento de beber bastante água. Por isso que sempre os médicos recomendam, né, doutor, deixar aquela garrafinha de água, tem que estar ali do lado, né, independente de onde você esteja. De uns anos para cá você vê que todo mundo anda com uma garrafinha de água. Tem duas funções, né? A primeira é realmente, nessa situação que você está contando, para a gente se hidratar em relação à mucosa, o trato respiratório alto. Mas também para manter a quantidade de sódio equilibrada, que a gente sabe que faz diferença, né? Doutor, e qual que é a recomendação, você citou o ar-condicionado, qual que é a recomendação dos médicos com relação aos ambientes que têm o ar-condicionado, principalmente aí para as crianças, para os idosos? O ar-condicionado virou um equipamento que existe praticamente em todos os lugares, né? Há 40 anos atrás isso não era assim, mas hoje você tem no carro, você tem no trabalho, você tem até em escolas você tem. Então, o ar-condicionado, o que ele faz, além de esfriar o ar, obviamente, nessa situação, ele retira muita umidade do ar, né? Então, a tendência do ar é ficar seco. Então, isso não é muito bom para a mucosa. A recomendação é a mesma, é se manter hidratado, tomar água, que aí você não vai ter problema, né? E, de repente, em algumas cidades, não estou falando aqui de Campinas, São Paulo, mas que são muito secas, por exemplo, como no Centro-Oeste, é mais crítico. Mas aqui em São Paulo, ou Campinas, se você mantiver uma hidratação adequada, mesmo em ambientes com ar-condicionados, você não vai ter problema. E para as crianças é você orientar, né? Deixar com a garrafinha da água, tomar água de tempos em tempos para manter sempre a hidratação de maneira adequada. A gente lembra aqui, doutor, que a Anvisa orienta que o ar, né, condicionado, ele fique regulado entre 23 e 26 graus no verão. E muitas pessoas costumam deixar o ar aí no 20, 18, até 15 graus. E isso faz mal também, né? 23 graus eu até concordo com eles, mas deixar em 26 graus é a temperatura que a gente está hoje aqui em São Paulo, de onde eu estou falando, né? Então, não faz muita diferença. Mas eu acho que a maior parte das pessoas realmente deixam abaixo de 23 graus, como você está dizendo nessa recomendação. Mas eu acho que a temperatura padrão, mesmo para avião, onde é um ambiente bastante seco também, é em torno de 22 graus, né? Então, está dentro dessa margem aí que a Anvisa sugere. Doutor, os umidificadores de ar, eles são boas opções e como que eles devem ser usados? Então,
O umidificador ele faz o contrário, né? Ele joga a umidade para o ar, né? Ele vaporiza a água. É bom para ambientes secos com ou sem ar-condicionado. Só tem que tomar a seguinte atenção. Se você mantiver o umidificador ligado muito tempo ou de maneira muito intensa, aí vira o contrário. O ambiente pode ficar muito úmido e, dependendo da situação, pode gerar bolor, fungo e alguns tipos de fungos. Eles podem causar alergia nasal, por exemplo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também para o ambiente não ficar extremamente com a umidade elevada, né? Um outro utensílio muito utilizado agora no verão são os ventiladores. Também queria que o senhor explicasse um pouquinho para o pessoal que está em casa acompanhando qual que é a melhor forma de usar os ventiladores, porque pode ter aquela questão de dissipar poeira, pessoas que têm rinite alérgica, sinusite, começam a desencadear aí uma crise. Uhum. Aí não é só o ventilador, podemos incluir nesse grupo aí o aspirador de pó, que é parecido, né? Que é justamente isso, você pegar e jogar em suspensão uma quantidade muito grande de partículas no local onde você está. E dependendo da situação, isso para uma pessoa alérgica, né? Uma pessoa que tem rinite alérgica, uma pessoa que tem asma, pode piorar, né? De modo geral, o ventilador é menos crítico, né? Ele não consegue fazer um turbilhonamento de ar tão intenso, mas o aspirador de pó, sim, né? Porque ele aspira com muito mais força. Então, na verdade, se você tiver uma casa limpa, uma casa com pouco pó não vai fazer muita diferença. E para deixar a casa nessa situação que pó não suba, talvez uma das melhores condutas seja passar pano úmido no chão e nos móveis, ao invés de usar aspirador nessas situações, né? Porque o aspirador acaba, muitas vezes, elevando as partículas, enquanto você passa pano úmido, as partículas ficam no próprio pano, não vão causar essa situação de alergia, de piora de alergia para quem tem. Doutora, aquela famosa bacia com água ou toalha molhada pendurada ali na porta do quarto, resolvem também? Olha, você colocar pano úmido no quarto resolve. Mas hoje, com a popularização dos umidificadores, é melhor você ter um desses. Eles não são caros, né? Você vê até em vendedores ambulantes vendendo pequenos umidificadores que funcionam com cabo USB e dão conta do recado, e são baratinhos. Mas né, se você não tiver isso, você pode colocar um pano úmido que vai ajudar um pouco, né? A bacia com água também o pessoal utiliza, né, para colocar ali perto da cama. Isso também é legal fazer ou não? A gente não considera colocar pano úmido perto da cama. O que a gente considera é colocar pano úmido no chão, assim como se fosse na fresta da porta, por exemplo. Mas o pano úmido ele tem pouca capacidade de umidificar o ambiente, é bem pouca, né? Volto a dizer, hoje com a popularização desses umidificadores ultrassônicos, pequenininhos, você até tem alguns até que parecem enfeites, né? Parecem vasinhos. Você pode comprar isso por exemplo, em vendedor ambulante ou mesmo por compra digital. Eles são bem baratinhos e eles fazem essa função, né? Doutor, qual que é a importância da lavagem nasal? Como a gente está falando aqui, né, da estrutura do nariz, eu sei que ela é bem recomendada pelos médicos, principalmente para quem tem bastante crise alérgica, né? Sim, a lavagem nasal é um ponto importante que você tocou. Para lavar o nariz, a gente usa solução fisiológica, soro fisiológico. Não pode ser com água, tá? Senão machuca o nariz. Então, lavar o nariz com soro fisiológico, com solução fisiológica de NaCl, né, de sal a 0,9% é o ideal. E o que que ele faz? Além de manter o nariz umidificado em situações de extrema secura, ele lava literalmente, mecanicamente o nariz e tira da superfície da mucosa partículas que você respirou, tem contato com a mucosa do nariz e que potencialmente podem causar irritação e alergia para aquelas pessoas que são alérgicas. Então ele tem essas duas funções que são muito importantes e não tem contraindicação praticamente nenhuma, né? Como que as pessoas devem fazer, doutor Arthur, essa lavagem nasal? Muita gente tem dificuldade de como fazer e qual que de quantos dias tem que fazer, qual é a periodicidade dessa lavagem. Bom, isso varia um pouco, a periodicidade vai depender para qual finalidade. Para tratamento de uma sinusite é uma, para só umidificar o nariz é outra, para limpar de partículas que ficaram na superfície é outra. Mas 2 vezes por dia talvez seja uma situação ideal que você pode lavar sem grandes problemas. E como é que você lava? Pode ser de várias maneiras também. Você pode fazer uma conchinha com a mão assim, colocar soro na mão, fechar uma narina e aspirar, por exemplo, o soro, né? Ou você pode comprar. Tem frasquinhos de várias marcas diferentes que você coloca o soro e você lava o nariz com esses frasquinhos que é chamado lavagem de alto volume, né? E existem outros produtos comerciais no mercado prontos para lavagem nasal também. Então tem várias maneiras. Mas se você não quiser comprar nada, você pode só adquirir o soro puro na farmácia e fazer uma conchinha com a mão, fechar uma narina e aspirar com a outra narina que já ajuda bastante.
E a quantidade de vezes vai depender aí do estado que a pessoa tá, se ela está em alguma crise ou não, é isso. Isso é, mas umas 2 vezes por dia é uma média que a gente recomenda para quase todos os pacientes, de manhã à noite. Se estiver muito seco, ou o nariz muito irritado, você pode lavar mais vezes que não tem contraindicação. Doutor, para as crianças, essa lavagem nasal também é recomendada? Ela é feita da mesma forma? Sim, a depender da idade da criança, ela mesma pode fazer. Já existem esses preparados, esses frasquinhos na apresentação infantil, menores, né, para adaptar na entrada do nariz. Ou o pai ou a mãe ou o cuidador pode fazer. Só tomar cuidado se for usar um desses frasquinhos que você coloca no nariz e aperta para lavar, que é chamada lavagem de alto volume, não fazer com muita pressão para o soro não ir para dentro do ouvido pela tuba, né? Então, lavar sem pressão em crianças é a melhor saída. Uma coisa que muitas mães, pais fazem é lavar com seringa. Você pode comprar uma seringa de 10 ou 15 ml, colocar soro, logicamente sem agulha, colocar no nariz e jogar, que também serve para lavar bem o nariz. É o ideal porque como o nariz da criança é bem pequenininho, né? Acho que é um jeito mais fácil ali de não assustar tanto também, né? É. Mas se você explica para a criança como não arde e não dói, normalmente ela costuma fazer sem grandes problemas. Doutora, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a garganta. Qual que é a função dela para Uhum. o nosso corpo? Bom, na verdade, tem várias, né? Garganta, a gente é um termo mais leigo, isso é subdividido em várias áreas, mas serve tanto para deglutição, né? Serve para você, assim, depende da região da garganta que você fala a língua, por exemplo, para você sentir sabor, né? E, logicamente, para preparo e deglutição dos alimentos, né? Então, assim, tem múltiplas funções. Lógico, aqui nessa região também passa ar, na região da hipofaringe e da orofaringe. Então, você também tem a parte respiratória envolvida. Então, são múltiplas funções que você encontra nessa região. Aquela sensação, né, da garganta tá seca, um pouco arranhando, por conta mesmo das temperaturas altas. Como que a gente pode evitar essa sensação? É o mesmo cuidado que você tem para o nariz. É o mesmo tecido que recobre a mucosa do nariz, recobre a mucosa da garganta, né? A maior parte dela. Então, manter hidratado é uma boa dica para evitar esse tipo de situação. Agora, se a garganta estiver raspando, por exemplo, podem ser outras coisas, né? Pode ser uma faringite viral, pode ser um quadro de refluxo gastroesofágico, que o ácido gástrico sobe e irrita a garganta. Tem outras situações que podem ocasionar desconforto na garganta. Doutor, nesse caso, muita gente, o senhor comentou sobre o refluxo, muita gente confunde, né, a dor de garganta Uhum. com o refluxo. Como que as pessoas podem diferenciar esses dois quadros? Não, na verdade, assim, refluxo é uma doença, dor de garganta é um sintoma, né? Então, o refluxo, ele pode ter dor de garganta, mas a dor de garganta, ela pode vir por outros motivos. Refluxo é uma doença mais complexa, tem uma série de sintomas, mas um dos sintomas que ele pode causar é irritação, dor, sensação de bola na garganta, nessa região mais alta. Tem outros sintomas que o refluxo, logicamente, causa, como queimação aqui no esôfago, né, a chamada pirose, queimação retroesternal, tem uma série de outros sintomas a depender também do grau do refluxo. Mas é importante saber que um dos sintomas do refluxo pode ser queimação, dor e irritação na garganta. Doutor, também chegou uma dúvida para a gente aqui no estúdio sobre quando a pessoa respira errado, se ela respira muito pela boca, isso também pode provocar uma dor de garganta, algum problema assim nas cordas vocais? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho Pode. sobre isso. Pode porque, na verdade, como eu falei, a mucosa que recobre toda essa região tem que ficar umedecida e se você respira pela boca, por exemplo, e não pelo nariz, essa região toda vai começar a secar e a mucosa vai começar a sofrer. Então, você pode ter uma irritação crônica da mucosa, até com quebra física da mucosa, né? E aí se pode começar uma infecção. Então, quem respira de maneira inadequada pelo nariz e acaba respirando pela boca, pode ter todos os sintomas de irritação, de dor, e inclusive pode ter faringite e amidalite de repetição. Doutor Arthur, nesses dias muito quentes, o que pode estar relacionado com uma dor de garganta? Porque muitas vezes as pessoas pensam, nem tá frio, como que eu tô com dor de garganta, né? Relaciona muito o frio com a dor de garganta e não o verão. Mas esse choque térmico É, pode provocar essa infecção? não é um choque térmico, não. Mas, na verdade, os vírus, eles circulam o ano inteiro. Eles têm uma prevalência maior no inverno, alguns deles.
Mas isso não quer dizer que no verão você não possa ter um quadro viral infeccioso dessa região, né? Mas o choque térmico em si, não, você está no calor ou no frio, menos, né? Agora, a secura do ar pode aumentar a chance de uma bactéria ou um vírus entrar na mucosa e causar uma infecção, porque justamente a mucosa pode ficar machucada por conta da secura. Uma curiosidade que muitas pessoas têm é se as bebidas geladas e sorvetes podem piorar o quadro de dor de garganta. Isso é verdade ou é mito? Não, é mito. Não tem nenhum substrato científico para dizer que isso piora ou melhora a dor de garganta. Então, quem tiver aí com dor de garganta pode tomar um picolé, um sorvete que não vai piorar o quadro. Pode, não tem problema. É que, na verdade, às vezes a pessoa não vai querer tomar porque está doendo, né? Mas não que isso vai fazer diferença no final. Doutor, e mudanças bruscas de temperatura? Por exemplo, eu estou fora, né, fazendo minhas coisas na rua, trabalhando naquele sol bem quente e de repente eu entro num banco para pagar uma conta e aí tá aquele ar-condicionado bem gelado. Isso também favorece, pode prejudicar a nossa garganta ou deixar a gente com a voz um pouco mais rouca? Não, trocar de ambiente não. Agora, o ambiente com ar-condicionado muito intenso, ele vai normalmente estar muito seco, né? Aí é porque está seco o ambiente, mas não porque você trocou de ambiente. Isso vale para o cara que entrou no banco, nesse exemplo que você deu, mas vale também para a pessoa que está trabalhando lá dentro do banco da mesma maneira, com ar seco, né? Tem mais a ver com a baixa umidade que vai ter nesse ambiente. Doutor, já que eu comentei aqui um pouquinho sobre voz rouca, voz falhando, né? O que poderia estar relacionado a esses episódios de ronquidão que a pessoa eventualmente tem ao longo da vida? Então, infecções de repetição, refluxo, tudo isso pode dar rouquidão porque irrita essa região, né? Você pode ter também alterações mesmo por uso inadequado da voz, isso pode dar rouquidão, né? Então, você usar de maneira inadequada a voz, falar muito alto, ou um vendedor que fala muito, professor tem muito isso, né? Tabagista, pessoas que fumam. Então, são todas situações que podem levar à rouquidão de longo prazo de maneira crônica. E quando que a pessoa deve se preocupar, né, com essa ronquidão e procurar uma ajuda médica? Então, sempre que tiver rouquidão, tem que procurar ajuda médica. Lógico, se ela for transitória durar 2, 3, 4 dias, ou enquanto você estiver resfriado, não. Mas se isso perdurar depois e você vê que não está voltando, mesmo que você não tenha nenhum sintoma infeccioso, não está com febre, não está com nada, sempre procurar um médico otorrinolaringologista para ver o que está acontecendo. Pode não ser nada, mas no caso de um tabagista pode ser alguma coisa, por exemplo. Tá certo, então, doutor. A gente vai fazer um rápido intervalinho, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre os cuidados que devem ser tomados com relação aos ouvidos nessa época de altas temperaturas. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Saúde é Vida e hoje falando sobre os cuidados com os ouvidos, a garganta e o nariz no verão. E neste segundo bloco, para falar sobre os cuidados com os ouvidos, a nossa convidada é a Natália Tenório, otorrinolaringologista do Hospital Albert Sabin de São Paulo. Natália, muito obrigada pela sua participação aqui no segundo bloco do Saúde é Vida. Eu que agradeço o convite. Natália, para a gente começar, né, nosso bate-papo aqui, no primeiro bloco a gente já falou um pouquinho, né, sobre os cuidados com a garganta, com o nariz. Agora a gente vai falar sobre os ouvidos. Os ouvidos, eles são uma estrutura muito importante, né, do nosso corpo, uma estrutura também muito sensível. Qual que é a principal função dele? O ouvido é um órgão extremamente importante para a nossa audição e para o nosso equilíbrio. Então, a gente tem estruturas dentro do ouvido que são responsáveis pela nossa audição, nervo auditivo, a parte de orelha interna, os ossículos do ouvido, e a gente tem também lá o sistema vestibular que dá a nossa sensação do equilíbrio, que faz com que quando a gente ande, a gente não caia.
E toda essa informação que a gente capta de audição, a gente envia para o cérebro pelo nervo auditivo, e é pelo cérebro que a gente vai entender também o que a gente ouve. Que as pessoas podem proteger essa estrutura, porque ela é muito sensível, não é mesmo? Sim. Basicamente, o que a gente tem falado muito atualmente é o uso de fones de ouvido, que as pessoas têm usado durante muito tempo, em volumes muito altos. Então, o uso de fone sempre até 50% a 60% do volume máximo, e a cada 60 minutos, uma média de 10 minutos de intervalo entre o uso, né? Além disso, também, não usar cotonete, porque o cotonete, ao invés de limpar o canal do ouvido, ele vai só empurrando a cera, e além disso, também pode machucar o canal do ouvido. O que é super importante mas como que eu vou limpar o meu ouvido, né? Então, quando eu sair do banho, com uma toalha, um pano, só onde o dedo alcança. Porque a gente tem, onde a gente produz a cera dentro do ouvido, a gente tem um mecanismo que vai expulsar essa cera. Quando o paciente produz muito mais cera do que ele é capaz de expulsar, de qualquer maneira ele vai precisar buscar o otorrino, porque o cotonete não vai resolver isso também. O cotonete vai só empurrar mais ainda essa cera. Então, principalmente agora, essa época do ano, vai mar, piscina, desloca a cera, dá aquela sensação de ouvido tampado. Tem muito paciente que vai no consultório e fala: eu fiquei desesperado porque eu tava na praia e aí tampou meu ouvido, usei cotonete e só piorou. E realmente só piora porque só empurra mais e entope mais. Nesses casos, como você comentou, a pessoa está na piscina, na praia, até mesmo com as crianças, e entra água dentro do ouvido, e dá um pouquinho de desespero, né? O que a gente faz nesse momento? Como que aquela água sai? Em geral, ela tende a sair sozinha quando é só água, né? Quando não é nesses casos de rolha de cera. Mas a água, ela tende a sair sozinha. O que a gente pode fazer para ajudar é, assim mesmo, de inclinar a cabeça para o lado do ouvido que está mais tampado, essa sensação de água, e limpar com uma toalha pelo lado de fora, aonde o dedo alcança mesmo. Não colocar nada dentro do ouvido. Secador frio, longe do ouvido, mais ou menos 20, 30 centímetros de distância, sempre jato frio, também ajuda a secar. Agora, se não for só água, aí não vai resolver. Exatamente. Doutora, um dos problemas bem recorrentes também nessa época do ano, do verão, é a chamada otite externa. E principalmente entre as crianças. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, né, para os pais, mães que estiverem assistindo aqui o nosso programa, o que é a otite externa, quais são os principais sintomas, né, como que os pais precisam ficar atentos e levar para um atendimento médico se for necessário mesmo. A otite externa, começa um processo inflamatório e infeccioso na parede do canal do ouvido. Então, primeiro começa ali um processo inflamatório, vem um quadro de dor, quando bem característico, só de palpar o tragus, que é aqui, já sente bastante dor. Então, tem paciente que reclama só de encostar a cabeça no travesseiro, já sente muita dor, e conforme vai evoluindo, vai ficando avermelhado, começa a inchar o canal do ouvido, e aí quando ele incha, dá uma sensação de ouvido tampado também, além da dor. Pode depois evoluir e começar a vazar pus do ouvido também. O que é muito importante é proteger esse ouvido no banho, seja mar, piscina, seja banho de chuveiro, nesses casos, porque não pode entrar água, que aí só piora o quadro. Proteger com algodão com óleo Johnson, óleo de amêndoa, esses óleos corporais, não pode ser óleo de cozinha, azeite, nada disso. E tem que ser o algodão ali, ou até os tampões, né? O algodão com óleo ou um tampão. E aí, o que é super importante? Tem que procurar atendimento médico, porque pode ir piorando esse quadro, né? Outra característica, não costuma dar febre otite externa. Então, toda vez que tem febre associado a esse quadro de dor de ouvido, sensação de ouvido tampado, também tem que procurar o otorrino, porque aí é um diferencial com uma otite média aguda, por exemplo. Tá, mas agora, essa época do ano, a gente vê muito otite externa por conta de mar, piscina, calor, fica úmido lá dentro, aí tem proliferação de bactéria,
manipula com cotonete muitas vezes, e aí como se levantasse a pele do canal do ouvido, e aí acaba ocasionando a infecção. Doutora Natália, como que trata essa infecção e como que a gente pode evitar essa otite externa, as crianças, né, a não terem tanto esse quadro, uma infecção muito repetida? O que a gente usa para tratamento, além dessa proteção para não entrar água, às vezes tem que entrar com antibiótico em gota, tá bom? Em alguns casos muito selecionados, a gente faz curativo dentro do canal do ouvido também, um curativo com antibiótico corticoide lá dentro, e às vezes também medicação por boca, para ajudar tanto na parte de sintomas de dor, esse incômodo que tem, mas às vezes também antibiótico por boca. Vai depender muito de como está o quadro clínico, né? Mas na maioria das vezes tem que entrar com antibiótico, seja gota, seja associando por boca também. O que a gente faz para evitar esses quadros é proteger o ouvido. Então, quando eu sair do banho, mar, piscina, sempre secar bem. E para paciente que costuma ter esses quadros de repetição, essas otites externas de repetição, a gente orienta o uso de tampão, que aí dá para fazer, faz o molde específico para o formato do ouvido daquele paciente, e aí toda vez que ele entrar na piscina, ele coloca o tampão. Tem os tampões de silicone, que não machucam, são mais confortáveis também. Doutora, você comentou sobre o algodão, né, com olhinho Johnson, alguma coisa assim, óleo de amêndoas. Muita gente fala daquele algodão com álcool para dar uma cessada ali, né, na dor do ouvido. Isso é recomendado também? Não é recomendado, principalmente nesses quadros de otite externa. A pele do canal do ouvido fica mais sensível porque tem um processo inflamatório ali. Então, quando você pinga o álcool, vai agredir e machuca mais ainda. Então, a gente não orienta o uso de água, de algodão com álcool. A gente usa o algodão com óleo só durante o banho, para não entrar água, porque o óleo ele é hidrofóbico. Então, ele faz com que não entre a água. Agora, o algodão com álcool, não. Você consegue absorver a água do mesmo jeito. Então, além do álcool ser mais irritativo para esse quadro de infecção, a pele do ouvido, ele ainda vai absorver a água, então só vai piorar mais ainda o quadro, por isso que não pode usar. Doutora, existe alguma recomendação específica para as crianças menores relacionadas aí com os cuidados com os ouvidos? Em relação à otite externa, você pergunta? Tem a otite externa e geral? outras, no geral, e outras infecções também. Tá. Para a criança pequena, quando a criança tem esses episódios de repetição, esses episódios recorrentes de otite externa, a gente orienta o uso de tampão. Então, faz ali o molde específico de silicone, que consegue moldar, mesmo depois a criança cresce, tem alguns que são mais moldáveis. E aí a gente orienta a usar esses tampões toda vez que a criança tiver contato com água, mar, piscina, principalmente essa época do ano. E para as crianças que têm episódio que a gente fala de otite média aguda, que é a infecção atrás ali do tímpano, aí a gente orienta, o que ajuda bastante a evitar esses quadros é a lavagem nasal. É o que mais tem evidência científica que ajuda, porque normalmente começa com um quadro, né, de uma infecção que a gente chama de via aérea superior, que é gripe, resfriado, fica toda encatarrada e aí acaba indo para a região de tuba auditiva, essa secreção fica ali parada, um meio de proliferação de bactéria, e aí tem esses quadros de otite média aguda, que é diferente da otite externa, né? A otite externa é no canal do ouvido, e a otite média aguda é lá no que a gente chama de orelha média, que é atrás do tímpano. Então, nesses casos, a gente sempre orienta também bastante lavagem nasal, que ajuda a evitar esses quadros. Claro que nem sempre vai conseguir evitar 100%, e aí muitas vezes tem que passar com otorrino, fazer acompanhamento, às vezes tem que entrar com antibiótico por boca também. Mas, em geral, para evitar que esses quadros aconteçam, da otite externa seria o uso do molde, do tampão, e para a otite média aguda, sempre a lavagem nasal, para evitar que ela aconteça.
Porque está tudo interligado, né, doutora Natália? A questão da garganta, do nariz e o ouvido, geralmente quando um sofre, o outro vai ter ali algum reflexo também, não é isso? A gente tem, o caminho do nervo também tem bastante ligação, então é muito comum quando eu tenho uma dor de ouvido, eu tenho uma dor irradiada também na garganta por conta do caminho da inervação mesmo, né? E aí a questão do nariz e o ouvido estarem interligados, eles estão interligados pela tuba auditiva. Na criança, esses episódios de otite média aguda são mais comuns por conta da anatomia. Então, quando a gente é bebê, criança, a tuba auditiva ela é mais curta e mais horizontalizada. Conforme a gente vai crescendo, a tuba auditiva vai ficando mais verticalizada e mais longa também. Então, quando eu fico doente nesses quadros, né, de bastante secreção nasal, mesmo que a secreção vá para a tuba auditiva no adulto, pela própria gravidade, pela anatomia, tende a sair com mais facilidade, diferente da criança, pela tuba ser mais horizontalizada e mais curta, a secreção tende a ficar ali parada mais tempo. E, doutora, para as crianças que fazem atividades de natação, atividades esportivas na água, quais são as recomendações também para os pais, né, cuidarem aí melhor dos ouvidos, não terem também tanta infecção? Pensando em otite externa, que é o que pode acontecer quando a gente fala em natação, é secar bem o ouvido depois da natação, das atividades aquáticas em geral, né? Então, secar com uma toalha, um pano, um fino, e não usar cotonete também, porque isso pode prejudicar. E aí, para as crianças que já têm um histórico, já teve 1, 2, 3 vezes, costuma ter essas otites externas, aí vale a pena também fazer o tampão. Esse tampão, doutora, ele tem um formato específico? Como que ele é? E o material também mais recomendado? O material que seria mais adequado para as crianças? Para a criança, o de silicone, ele costuma ser mais confortável. A gente tem o que é pré-moldado, que é feito específico para o canal do ouvido conduto do paciente, e a gente tem os outros que você consegue moldar. Ele é mais, parece como se fosse uma massinha, mas não é uma massinha, é de silicone. E aí você consegue moldar e colocar lá no ouvido. Então, esses dois são mais confortáveis, tanto para adulto quanto para criança, mas para criança principalmente. Doutora, como a gente está falando sobre os cuidados, né, com os ouvidos, acho importante a gente falar sobre também a audição. Quando que os pais precisam aí ficar atentos com relação à audição das crianças, né? Parece que não está ouvindo direito. Quando que é a hora já de levar para o médico, fazer alguns exames? Especialmente agora que a gente vê que a perda de audição está crescendo bastante, né? Sim. A gente, sim, alguns fatores de alerta que a gente sempre fala criança começa a pedir para repetir o que falam com ela, então você chama uma vez a criança, ela não atende, não escuta, ou pede muitas vezes para repetir o que foi falado, aumenta o volume da TV, do celular, do tablet, e quando você volta para o volume normal, a criança fala que não consegue escutar muito bem. Bebê, especialmente, ele tem essa localização sonora, né? Então ele procura. Então, quando chega o pai ou tem algum barulho, o bebê ele vai procurar da onde está vindo o som. Então, se a criança não procura, não tem essa localização sonora que a gente chama, também é um sinal de alerta. Quando a criança já falava algumas coisas e ela começa a perder palavras, né? Perder ali níveis, etapas que ela já atingiu. Então, falava frases, agora não fala mais frases. Ou falava palavras, não fala mais palavras. A criança começa a ficar mais quieta também. Além disso, quando a criança ela começa, né, ela vai desenvolvendo, ela começa a falar. Então, atraso no desenvolvimento da linguagem, atraso na fala, também pode ser um sinal aí de que a criança não ouve bem. E com relação à perda de audição, isso é uma questão que a comunidade, né, médica vem acompanhando bastante por conta dos fones de ouvido, né, doutora? Você até comentou isso no comecinho da primeira resposta. É uma preocupação muito grande de vocês, otorrinos, com isso?
Sim, não tanto em criança, mas população jovem em geral. A gente vê o uso de fone de ouvido, que às vezes você está do lado de uma pessoa, você consegue escutar o que ela está ouvindo, de tão alto que é. Então, perdas de audição que a gente via antes só quando ia ficando mais velho, né, ali a partir dos 55, 60 anos de idade em geral, hoje a gente tem visto já, às vezes com 40 anos, paciente com 30 anos já com uma perda de audição, por uso de fone de ouvido, né? Que antes a gente via só em pessoas, pacientes que trabalhavam em ambiente muito ruidoso, em fábricas, em lugar com muita exposição a ruído. Hoje a gente tem visto esse tipo de perda de audição também em pacientes mais jovens pelo uso de fone. Preocupante mesmo. Doutora, com relação aos fones, muita gente usa para trabalhar, para ouvir música. Existe algum cuidado específico para limpar o fone? Ou muita gente também compartilha fone de ouvido, isso é errado? É errado, porque pode, né, a parte de infecção, de otite externa, tem alguns pacientes que têm, por uso, né, dividir, compartilhar o fone de ouvido. Então, limpar bem o fone quando for usar, tudo bem querer usar o do amigo, mas tem que limpar ali com álcool 70%, fazer uma asepsia correta ali, limpar bem, para poder colocar ali no ouvido. Além disso, os fones em concha, eles são melhores porque eles abafam melhor o ruído externo, eles isolam melhor, né, o som, e você precisa de uma intensidade, um volume menor do que você precisaria no fone intracanal, igual esse que eu estou usando. Então, em geral, a gente orienta os fones em concha, o head, que são mais confortáveis para a parte de audição e precisar de uma intensidade de som menor também. Doutora, e com relação aos idosos, acho bastante importante falar também desse público. Tem algum cuidado específico para eles também? Porque já está numa idade mais avançada, muitas vezes a audição também já não é mais a mesma. Tem algum período que eles devem procurar o médico para fazer os exames, para ver se está tudo certo? Sim, em geral, a gente vê na população que o que os estudos mostram, isso varia um pouco de literatura para literatura, mas em geral, mulher a partir de 50, a mulher a partir de 60 anos e homem a partir de 55 anos, ou outras literaturas, homem a partir de 60 e mulher a partir de 65 anos, a gente já pode começar a ter uma perda de audição da idade, do envelhecimento, que é o chamada presbiacusia. E aí, o ideal é a gente sempre fazer acompanhamento, então, audiometria uma vez ao ano, como exames de check-up, que a gente faz também, para avaliar como está aí a evolução da audição. É importante levar em consideração se eu tenho história na família de perda de audição, então, pai, mãe, irmãos que tiveram perda de audição com a idade, eu tenho mais chance de ter perda de audição também. E muitas vezes o idoso, ele não percebe que ele não está ouvindo tão bem. Por quê? A queixa dele, em geral, quando chega no consultório eu ouço, mas eu não entendo, porque fulano de tal fala para dentro, fala muito baixo, tá de costas para mim. Então, dificilmente eles falam que eles não estão ouvindo. Em geral, eles falam que eles não entendem, ou vão porque alguém da família mandou, porque o filho mandou, porque a esposa mandou, o marido mandou ir, e aí a gente percebe que quando faz o exame de audição, que tem de fato uma perda de audição ali da idade, e é muito importante a gente não perder o tempo adequado quando fala em uso de aparelho de audição, em indicação, porque se eu demoro muito para usar a partir do momento que eu preciso, a adaptação vai ficando cada vez mais difícil se eu espero muito tempo. E a parte de entendimento também vai só piorando, porque não é só ouvir, é entender o que a gente ouve, que é o que a gente vai perdendo também com a perda de audição do envelhecimento, né? Doutor, e hoje existem até cirurgias, né, para fazer implante desses aparelhos, não é isso? São aparelhos diferentes, né? O aparelho de audição que eu coloco quando eu fico mais velha, que eu vou perdendo a audição aos poucos, e aí depende do grau da perda de audição, é um aparelho. O implante coclear, ele é diferente do aparelho auditivo, porque o aparelho auditivo, ele é um aparelho de amplificação sonora individual. Então, é por estímulo sonoro. O implante coclear, ele é um estímulo elétrico, que eu coloco
dentro da cóclea, que parece um caracol que a gente tem lá dentro do ouvido, da orelha interna, eu vou colocar um eletrodo que vai fazer uma estimulação elétrica. Então, eu vou ouvir por estímulo elétrico lá com o implante coclear. E ele é selecionado para casos de perda profunda, severa ou profunda. E aí depende de outros fatores também associados aí que a gente sempre tem que avaliar para ver se vai ter benefício com a cirurgia. Então, não é toda perda de audição que vai ter indicação de cirurgia. Seja de implante coclear, seja de prótese ósseo-ancorada, que a gente tem também, e outros tipos de cirurgia aí para audição. Doutora Natália, uma queixa bem recorrente, né, que as pessoas geralmente relatam é a questão do zumbido. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, né? Muita gente reclama de zumbido, de ter algum barulhinho ali no fundo do ouvido. Isso também é preocupante? O zumbido, ele tem mais de 100 causas, então vai depender muito da causa. O zumbido é um sintoma que a gente fala, né? Então ele não é a doença em si. Então eu sempre tenho que investigar porque o meu paciente tem esse zumbido. Uma das principais causas é de fato a perda de audição. Então todo paciente que tem zumbido, eu tenho que investigar a audição dele, está tudo bem. Porque muitas vezes o primeiro sintoma da perda de audição vai ser o zumbido. Então, o paciente não vai perceber que ele não escuta bem, porque às vezes ele vai ter uma perda só nas frequências mais fininhas, agudas, e aí ele vai ter primeiro zumbido. Então, eu sempre tenho que investigar isso, mas alguns outros distúrbios metabólicos, por exemplo, eu também posso ter o zumbido, e várias outras doenças. Então, eu sempre tenho que investigar a causa desse zumbido, e sempre o primeiro exame vai ser a audiometria, né, que é o exame de audição. Doutora, uma dúvida que chegou aqui pra gente, aqui no estúdio, é se uma infecção mal curada, não tratada, pode gerar também aí uma perda auditiva. Alguns quadros de infecção, como por exemplo a otite média crônica, alguns pacientes que têm perfuração no tímpano por alguma infecção que tiveram no passado, isso pode levar a uma perda auditiva, sim. Outra dúvida, doutora, é se a temperatura, né? A gente está vivendo um período aí de muita oscilação. Uma hora está muito quente, outra hora a temperatura baixa bruscamente, períodos de chuva, sol intenso. Isso também favorece as infecções de ouvido? Essas variações de amplitude térmica, diretamente ao ouvido, não, mas quando eu penso em otite externa, e aí associado a mar, piscina e calor, aí isso tem relação. Variação, né, dessa amplitude térmica que a gente tem tido, eu tenho mais chance também de ter quadros de infecção nasal. E aí, quando eu fico mais encatarrado, com mais secreção, pode ir mais secreção para a tuba auditiva. Essa secreção ali pode ter uma proliferação de bactéria e aí eu ter uma otite média aguda. Então, é uma coisa que leva a outra. Não diretamente a mudança de temperatura vai me dar direto, né, ali uma otite média aguda. Isso não, mas uma coisa que pode levar a outra, sim. Como a gente ficar assim na frente do ventilador, né? Ou em muito contato com o ar-condicionado. A gente pegar aquele vento bem direcionado assim no rosto, perto dos ouvidos, isso também faz mal? Não tem relação essa parte de ventilador, ar-condicionado, tem muito mais relação com a parte nasal aí, de mucosa nasal, de ressecar, principalmente ar-condicionado, que resseca bastante a mucosa, então tem que intensificar a lavagem nasal, mas em relação ao ouvido, isso não. O que pode acontecer, aí, principalmente no caso do ventilador e o ar-condicionado, quando não é feita uma limpeza adequada, tem muito paciente que um dos sintomas da rinite alérgica, aí, pelo ventilador espalhar o ácaro, poeira e o ar-condicionado sujo, né, sem limpeza adequada também, é que um dos sintomas da rinite, alguns pacientes têm bastante coceira no ouvido.
Então, isso aí tem essa relação, mas diretamente não, de ter mais chance de ter infecção de ouvido, pelo uso de ar-condicionado, ventilador, não. Doutora Natália, gostaria de agradecer muito sua participação aqui no Saúde é Vida, sua disposição em tirar as nossas dúvidas. Muito obrigada. Obrigada, o prazer foi meu, muito obrigada pelo convite. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigada também ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo programa.